Olá, estamos aqui com mais um episódio do Negócios à Mesa. Semana passada tivemos aqui a participação de pessoas ilustres, né? E também estivemos aqui apresentando junto conosco o Luciano Bartolomeu, que hoje não está conosco, né? Diz que eu briguei com ele, então não pôde participar hoje, mas depois eu vou contar essa história direito para vocês. Mas estamos também aqui com pessoas ilustres ao meu lado, né? Uma pessoa muito querida, um cara muito gente boa, né? Clodoaldo Guilherme, que está me acompanhando hoje, né? Nesse bate-papo, nesse, como diz assim, né? Bate-bola, né? Como diz. Legal. Legal, né, Clodoaldo? Tudo bem, gente? Tudo eu queria bom. saber essa história dessa briga do Luciano. Isso aí eu vou contar certinho, isso aí. Estou muito interessado, né? Inclusive, ele nem veio hoje. Eu estava ali acompanhando o primeiro programa dele aqui nessa nova fase aí, né? Essa nova temporada, e hoje ele não veio, né, me prestigiar aqui. Então, eu estou bem triste com ele. Se não tinha briga, a partir de hoje vai começar uma briguinha aqui. Mas a música antiga diz que amar é nunca ter que pedir perdão. Justamente. Vocês farão as pazes. Mas mais importante... O mais importante... mas o mais importante não sou eu. Não é você. O mais hoje importante não, né? é este convidado. Especial. Que é pessoal, você não ter vindo demais. hoje, inclusive. Não, veja, eu vim só por sua causa. Olha só. Tá? Convidado... Eu vim só pela sua causa. Obrigado. Olha só que legal. O convidado especial, apesar de ter idade para ser meu filho, é um cara que eu tenho um carinho enorme, uma admiração profunda. Eu acho que já nos conhecemos, acho que uns 8 anos, por aí, né? Num trabalho de prêmio da qualidade, e nunca mais nos separamos. Olha que bacana. E esse rapaz me acompanhou em alguns outros projetos, vira e mexe eu peço socorro a ele, né? E então eu tenho um orgulho grande, uma honra grande de estar nesse espaço para poder, mais uma vez, prestar homenagem a Yuri de Mello. Yuri de Mello. E pensando em tudo isso, já sabendo de tudo isso, eu convidei o Yuri para estar conosco aqui. Que beleza, que beleza. Yuri, prazerzão, cara, ter você aqui conosco. Acho que você veio para brilhantar o momento aqui, o negócio da mesa, pela tua experiência, tua história, né? Um rapaz jovem, 29 anos, Yuri? Até semana que vem, sim. Poxa, que legal. Parabéns já aqui, tão adiantado, né? Semana que vem te vira os 30 aí. Aí começa a ficar complicado, Clodoaldo vai estar de boa ainda? Olha, rapaz, eu não sei, eu estou com 70 e ainda... chamando de jovem, né? Eu estou com 70 e ainda eu acredito na vida, você né? Fala muito jovem. Até quando você vai me chamar de muito jovem? Pois é. Não pare nunca, por favor. O problema é a diferença de 40 anos, então hoje para mim todo mundo é jovem. Fica proporcional, né? Sempre aumentando. Todo mundo é jovem. Então. E o Clodoaldo é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer o Clodoaldo há algum tempo, e a gente vê a juventude está nele, né? Ele está sempre em todos, assim, trabalha muito, um cara muito trabalhador. Então isso é muito bom. Isso é uma referência para nós também. A virada, se vocês me permitem, foi quando aos 47 anos eu topei ir para a China. E lá na China eu aprendi que a idade é só um número. No meu dia a dia com os chineses, onde a pessoa de mais idade é profundamente respeitada, que eles acham que a pessoa de mais idade tem mais sabedoria, né? E eu ouvi de um guri, o pai a gente tinha negócio conosco aqui em Curitiba, lá da Finlândia, e ele me falou isso. E eu escrevi um livro, um pequeno romance que eu nunca publiquei, cujo título passou a ser A Idade é Só um Número. E há 2 anos atrás eu vi um cidadão chamado Roger Federer que falou exatamente isso. A idade é só um número. Acredito nisso. Ah, que legal. Boa. Legal, né, Yuri? Então, Yuri, quero saber se ele vai sair um dia ainda. Ah, com certeza, né? Se ele não colocar, eu edito para você. Arruma uma gráfica aí, uma editora, a gente faz trabalho. Por que não? Por que não? Yuri, cara, mais uma vez, obrigado, né? Conhecer um pouquinho da tua história, cara. Assim, 29 anos, casado, solteiro, enrolado. Namorando aí, ó. Né? Tá namorando. E o teu perfil de empreendedorismo, de gestor, o Clodoaldo sempre fala para mim que gestor é uma coisa, empreendedor é outra, né? Você tem essa... Aprender. Fala um pouco da tua história, da tua vida para nós, dos teus negócios, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Vamos começar aí. A gente Quantas horas a gente tem mesmo? Outras horas, bacana. Precisa, é uma vida toda, né, cara? Uma história muito grande. Não, vamos cortar. Pouca idade, mas muito conteúdo, né? Vamos direto para o ponto, então. Bora lá, então. Acho que a nossa galera aqui é mais de alimentação, né? Mesmo, alimentação, a gente foco. Mas, assim, tentando resumir mesmo, porque tive a sorte de começar cedo, né? Comecei... minha família é bastante empreendedora, sempre tive bastante negócio na família, tive uma referência muito grande, minha mãe principalmente sempre teve vários negócios simultâneos, principalmente no ramo de franquias, né? Ela sempre empreendeu bastante nisso.
Mas eu acabei decidindo por fazer faculdade de Direito. Na verdade, não tinha ideia nenhuma do que eu queria fazer, né? Como boa parte dos jovens dessa idade, pelo menos para mim, assim, muitos amigos não tinham nem ideia. E eu fiz 4 cursos totalmente diferentes. Física, no ITA, fiz Medicina, fiz Artes Cênicas e fiz Direito. Só passei em Direito. Daí escolhi por aquela. Era para ser Direito. Mas porque a tua família é do Direito também, família do Direito. Tá tinha um empurrãozinho. Mas foi o único que eu passei, realmente. Nem Artes Cênicas eu passei. Você tem uma noção que eu estava bem preparado. Mas, enfim, no segundo ano de faculdade, cortando um pouquinho aí da história, eu tive a minha primeira experiência como empreendedor. Fui convidado por um amigo meu para abrir uma empresa já de alimentos e bebidas. Já era uma distribuidora de alimentos e bebidas. Quantos anos tinha, desculpa? Tinha 19. 18 para 19. Nossa, foi no segundo período. Você entra com 17, né? Eu estava no segundo para o terceiro período ali, então tinha 18 para 19 anos. E a gente abriu a primeira empresa. A gente chegou a ter 50 e cacetada pessoas trabalhando na empresa. Com 20 anos a gente estava no auge, com 21 eu quebrei a empresa. Resumindo, só essa história a gente pode ficar um bom tempo se vocês quiserem. Mas ali eu digo que foi uma quebra leve. Porque eu já tive depois restaurantes que eu quebrei que foram pesados, foram complicados. Mas aquela quebra foi de boa, porque foi a quebra que foi minguando. Sabe, você não tem custo fixo alto, não tinha uma operação muito grande, era tudo online, a gente tinha só um depósito, então eu fui diminuindo empresa, porque o mercado enterrou em muitas coisas. E quando eu fechei a empresa, fechei sem dívida, sem custo para trás, mas ainda assim foi uma empresa que quebrou, né? Mas não foi uma quebra doída, como várias outras que eu já tive depois. Várias não, algumas. Depois disso, eu gostava sempre de investir em negócio, então desde sempre eu investi em amigos, investi em negócio no paralelo. Então, desde 2016 que eu invisto em startups. Então, já investi em 11 startups, já tive empresas que foram vendidas, já tive empresas que eu vendi minha participação para outros fundos. Tenho negócios em vários ramos, há 8 anos já fazendo isso. Então, desde o ramo de agência de marketing, hoje a Trimind, o Gui, que é o CEO lá, amigo também do Clodoaldo aqui, é a maior agência de marketing para advogados do Brasil. Né? A Abler, que é uma plataforma de RH, uma das principais do Brasil também. Temos, enfim, várias plataformas aí também em vários ramos. Mas no meio de tudo isso, eu decidi empreender com food service, né? Que foi onde eu entrei nesse mercado, de fato. Então, em 2016, eu abri meu primeiro restaurante, chama-se Loop Food. A gente abriu aqui no centro de Curitiba. A ideia sempre foi criar uma experiência única, onde a gente podia unir tanto o conceito de Starbucks e cafeteria ser a tua terceira casa, com alimentação saudável, que foi algo que eu sempre preconizei e que eu acredito que vai ser a norma no longo prazo. Comidas acessíveis e, de fato, saudáveis. Então, a gente criou o Loop em 2016 com esse conceito. Abrimos a primeira unidade, depois a gente teve investidores que entraram, abrimos a segunda, abrimos a terceira, abrimos a quarta unidade. Até 2020 a gente estava abrindo unidades. Veio a pandemia. Aí mudou tudo. A gente, enfim, cresceu muito. A gente chegou a ter ali umas 60 pessoas no time, com 4 operações. A gente abriu uma indústria de alimentos e marmitas congeladas. Abrimos uma empresa de catering, então a Looping Company. Só essa empresa ela era maior que todos os outros restaurantes. Eu atendia ExxonMobil, atendia Tiffany, atendia Ernst Young, atendia Coca-Cola, atendia vários shopping centers aqui. Tudo que era evento, tudo que era catering a gente fazia. Enfim, tentando resumir aqui, a gente cresceu muito, a pandemia foi muito doído. Antes da pandemia eu já tinha quebrado uma das operações, já tinha em shopping center. Só experiência com shopping center também já diria que dá para escrever um livro. Mas em 2021 a gente foi vendido para um grupo, então uma empresa comprou. A gente ainda tinha algumas operações abertas, tinha empresa de catering, tinha a indústria de marmitas e a gente foi vendido. E depois disso, então, com a experiência de gastronomia, com a experiência de alimentação e com o meu background de tecnologia, sempre investindo em tecnologia, eu abri a Cozy, que é a startup que eu sou CEO hoje, que é meu full-time, meu dia a dia, né? Que é uma startup onde a gente entrega soluções de inteligência artificial para bares e restaurantes. Né? A gente tem uma visão de longo prazo de ser o CEO de todo restaurante, Entendi. Porque a gente sabe que no Brasil 80% dos restaurantes são family-owned, né? São barriga no balcão, a gente fala, como eu era. Eu sou o dono e eu estou ali na operação, meu sócio na época também. 80% dos restaurantes no Brasil são assim, e 95% dos restaurantes são pequenos, né? Mesmo os que não são ali tão, vamos dizer assim, amadores, talvez seja a palavra mais correta. Então, para esse público, a gente imagina, a gente vê e a gente sabe que hoje, com as tecnologias que a gente está desenvolvendo, a gente vai criar o CEO de todo o restaurante, que é o quê?
o dono do restaurante, a proprietária do restaurante continua tocando a operação, continua naquela correria do dia a dia, continua fazendo tudo aquilo que a gente sabe que é tão desafiador, que eu nem preciso falar porque o nosso público já é desse ramo. Mas as áreas que são mais estratégicas, mais administrativas, você consegue ter um CEO, brinco, né? Que é um braço direito mesmo. Então, compras, por exemplo, saber como comprar, como fazer a tomada de preço, como negociar. Não precisa ser um humano fazendo isso mais. Já faz tempo que dá para automatizar com AI ainda mais. A parte de precificação, análise dos financials, toda a parte de lucratividade por produto, a parte de marketing, como gerenciar redes sociais. Você não vai precisar ficar postando, você vai precisar ficar pensando em copy, tendo uma agência externa. Tudo isso a AI vai resolver. E a parte de vendas também. Então, a parte de venda de produto, canais de aquisição, como vender melhor por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, via iFood, via Rappi. Então, a gente tem uma visão de produto que a gente vai transformar o mercado de food service com inteligência artificial. É uma tendência global e eu realmente acredito que isso vai mudar. Então, a gente transforma o canal do restaurante, que era um canal de conversação, WhatsApp, Instagram, Facebook, num canal de vendas. Então, hoje a gente sabe, eu tenho um grande desafio com iFood, tem grandes desafios com grandes monopólios, como, né, o do Marketplace no Brasil. E também tem um grande movimento de vendas via WhatsApp, principalmente. Já é o principal canal de venda de delivery no Brasil. 33% de todas as vendas de delivery no Brasil são via WhatsApp. Às vezes a gente em capital tem uma visão um pouquinho míope disso, né? Porque aqui, né, em Curitiba e outras capitais, o iFood é muito dominante, a nível Brasil em capitais de fato é. Mas quando você vai para a minha cidade de Natal, por exemplo, nem tem iFood. Quer dizer, tem, mas é irrelevante. Porque o cliente quer conversar direto com o restaurante. Ele quer comprar direto. Porto União, né? Porto União. Grande Porto União. Você quer ter aquela relação direta com o restaurante. E o WhatsApp já é maior que o iFood, se for falar de Brasil, dos 4.000 encacetados municípios. Mas a gente em Curitiba, nas capitais, vê muito o iFood, que é gigante, que é monopólio. Quando se fala de marketplace, são os caras mesmo. Mas a gente, de fato, criou uma solução que a gente transforma o WhatsApp, principalmente, num canal de vendas com inteligência artificial, para diminuir a dependência do iFood e dar mais independência, aumentar a produtividade dos restaurantes. Não precisando ter aquela pessoa ali, sabe, no caixa, que vai ficar respondendo mensagem e tudo mais. A gente criou uma inteligência artificial que ela é específica para isso. Ela consegue responder melhor que o humano e consegue ter uma experiência melhor do que comprar no iFood para o cliente final. Sabe? E já tá no mercado? Já sim. Agora, esse ano a gente lançou a primeira versão, que a gente chama de MVP, né? Que é o piloto, vamos dizer. A gente está com algumas dezenas de clientes em fase de teste ainda. Não estamos tracionando, não estamos escalando. Só clientes que, de fato, se cadastram e a gente convida para usar a plataforma. Então, ainda é muito beta tester, mas os testes estão sendo incríveis. A gente está melhorando bastante o produto e está agora nas próximas semanas aí já para... Se você me permite, eu queria me dirigir a vocês que estão nos acompanhando. Essa história é interessante. Observa que ele contou que ele quebrou algumas vezes e está no mercado. Para você que está investindo, já investiu ou pretende investir, isso faz parte do jogo. Quebrar, se levantar, recomeçar. Mas vai ter mais coisas interessantes que ele vai colocar que vai servir de lição para todos nós. Oi. Não, eu estava falando, eu me senti empreendedor até eu conhecer o Yuri, porque depois que conheci o Yuri eu sei que eu sou amador. Eu já falei para você, para com isso. Vocês têm que me ensinar aí, na verdade, se não quebrar nenhuma empresa, como é que faz esse negócio? Não quebramos, conta, né? Me ensina aí, me ensina. Montamos em uma empresa. Eu não contei, né? Você observa o seguinte, que normalmente a pessoa que joga muito, o cara só conta quando ganha. Ele nunca conta quando ele perde. Se eu aprender com um empresário que já foi embora, um cara fantástico, que ele apostava muito em cavalo. Mas um dia ele me disse, só conto quando ganho. Perco e perco muito. Nunca faço a conta para não entrar em desespero. Tá? Mas o que eu acho bacana nessas colocações de Yuri, essa coragem de contar que errou, que cometeu falhas, que quebrou. Isso, sempre que eu ouço essa história do Yuri, eu me lembro do grande Jack Welch, que era considerado talvez o maior gestor de empresas do século passado, né? Que ele, com 24 anos de idade, ele comandava lá uma unidade da General Electric e ele tomou uma decisão e estourou a fábrica. Chegou em casa, já estava casado, comentou com a mulher, com a mãe que morava com ele, que, olha, certamente serei despedido. Amanhã vou até a presidência. Chegou para o presidente à época disse para ele, você estourou uma fábrica minha, né?
Acho que ele olhou assustado. Sim, estourei. Falou, então você já sabe o que é ser gestor de empresa. Por que estou lembrando isso? Porque é uma passagem no livro do Jack Welch que ele, mesmo como presidente, ele gostava de, quando podia, entrevistar executivos. Quando ele pegava um executivo que só contava vantagem, o apostador, né, ele falou, não, pode dispensar, porque era impossível para ele alguém não ter feito bobagem na vida. Tá? Então, isso serve como uma lição. Erros estão aí para serem evitados, claro, mas às vezes não dá para serem evitados. E você aprende com eles, né? É isso aí, é o grande aprendizado. E qual foi, Yuri, seu aprendizado desses equívocos que você cometeu? Cada um teve um aprendizado diferente. Acho que você tem que encarar o problema como ele é e tentar tirar o maior aprendizado. Do primeiro negócio lá, a gente era tudo amador, assim, piazão de 18, 19 anos. A gente tinha muita energia, a gente fazia de tudo e fazia tudo errado. Então, a gente vendeu muito, a gente cresceu muito. Mas, assim, em nenhum momento a gente pensou mais do que 3 meses para frente. Em nenhum momento. Programaram. Nada. Então, a gente não sabia... Assim, eu vendia, mas não tinha recorrência. Eu nem acompanhava o cliente. Sempre atrás de cliente novo. Era muito caro. Para motivar o time era muito difícil. Pagava mal, a gente não conseguia precificar direito. Não tinha margem, não sabia fazer conta. Era uma correria maravilhosa. Foi meu MBA, eu falo. Que trabalhar com vendas. Trabalhar com eu me considero, antes de empreendedor, vendedor. Acho que vender é a arte número 1 que qualquer empreendedor tem que masterizar para poder, de fato, acelerar os negócios, né? Fazer negócios grandes. Assim. Então, eu sempre fui vendedor. Daí eu tenho cases específicos. Né? O restaurante que a gente quebrou em shopping, daí é bem específico a minha aprendizado foi bem específico de alimentação. Acho que vai ser legal para quem tem operação, mas para quem não tem, talvez fique um pouco genérico. O que acontece? Quando você tem uma operação pequena, nesse shopping a gente montou uma operação de quiosque. Então, a gente tinha uma capacidade de entrega limitada. Só que qual que é a conta que a gente fez quando a gente entrou nesse shopping? Um shopping bem grande aqui em Curitiba. Nós tínhamos a quantidade de pessoas que passavam na frente da nossa loja do centro, da rua. Uma loja maior. E a gente fez a conta de conversão. Então, a gente, de fato, tinha um software, inclusive, nem sei se existe mais, mas é muito bom, chamado Wi-Fi, uma galera de Maringá. Então, a gente fazia a contagem de fluxo. Quantas pessoas passavam na frente versus quanto a gente convertia. Era a média de 1,8%, 2% das pessoas que passavam na frente entravam na loja. Beleza. O que a gente fez? Pegou isso e transformou para a loja de shopping. Então, a gente falou, nossa, se aqui a gente tem isso, lá no shopping que tem tanto, a gente vai ver, aqui a gente vende 100 e poucos mil, aqui a gente vai vender 200 e cacetada tranquilamente. E a gente em nenhum momento fez a conta de capacidade produtiva. Então, o que acontece? Quando você chega na hora de um almoço do shopping, que não tem ali... o shopping não tem uma constância de movimento para praça de alimentação onde a gente tinha. Nesse shopping específico era cinema e almoço. Só existia esses 2 momentos, cinema e almoço. Ninguém jantava lá, era um fluxo muito baixo para esse público. Então, a gente tinha poucas horas para conseguir atender o máximo de pessoas possíveis. E a gente cometeu a grande cagada de fazer uma operação pequena. Porque a gente não queria investir tanto num quiosque. Então, a gente fez um quiosque enxuto. Tinha uns 25 metros. Para um quiosque é grande, mas ele tinha uma capacidade produtiva muito grande. Então, a pessoa que chegava em quinto na fila... Então, imagina. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto, ele ia esperar 30 minutos para receber o prato dele, quase. E era uma coisa, assim, estrutural do modelo de negócio. Então, a gente descobriu que ali a gente não tinha nem que tivesse 1 milhão de pessoas naquele shopping por mês... a gente conseguiria ter uma loja lucrativa de verdade. A gente tinha uma capacidade pelo modelo de negócio. E por que buffet é tão grande e atende tão pouco tempo? Né? Você sabe muito bem. Você tem lá, o buffet atende 1h30 por dia. Ele não abre à noite normalmente e tem 400 lugares, 500 lugares. Por quê? Exatamente por isso. Porque ele tem poucas horas, poucos minutos e tem que atender o máximo de pessoas naquele minuto. Sim. Então, eu tinha uma operação de quiosque num lugar onde tinha que ter uma operação de buffet, vamos dizer assim. Eu tinha que ter lá 50 lugares para poder aproveitar aquele almoço. E eu vejo muitas operações não fazendo essa conta. Muita gente esquece disso. Abre uma portinha com um funcionário e fala, putz, eu vou faturar aqui tanto porque o fluxo é tanto e tudo mais. Sim, mas você acha que o teu cliente vai ficar tanto tempo na fila? 1 minuto e meio era o nosso tempo por pessoa na fila. Então, por mais que a pessoa fosse o mais rápido possível, às vezes no shopping center, com 15 opções, a pessoa não quer ficar 5 minutos numa fila. Ela vê ali, ou 6 minutos, dependendo. Se tiver outro player ali do lado, brigava com o McDonald's, brigava com o Oven Pizza, brigava com o Subway. Então, o cara olha pro Subway, tem menos fila, a gente bombava de fila. Era muito bom em termos de movimento. Mesmo assim, a gente quebrou. Então, assim, não é um modelo, não foi o produto, não foi o preço, não foi o modelo de negócio, tudo isso era perfeito para aquele shopping.
mas a estrutura que a gente criou não era suficiente para valer a pena o negócio. Para aguentar, né? E é interessante que ele falou aqui, pegando o gancho que ele falou, você que é especialista nisso, você quebrou, nesse caso, você, né, foi sincero em falar isso, foi, como diz, corajoso, né? Porque poucos falam, como nós comentou agora há pouco, até comentou essa situação à parte. Isso é uma coisa muito nossa aqui do Brasil, assim, né? Mas como startup, que é meu dia a dia, e isso já é meu dia a dia há 8 anos, a gente fala disso normal. Assim, na verdade, você tem zero visão negativa sobre isso. Eu tenho visão negativa sobre o empreendedor quando ele desiste. Esse cara eu não invisto como investidor de startup. Agora, quando o cara dá tudo que ele tem, ele faz o melhor, trabalha 12 horas por dia no negócio, vira à noite, faz tudo que dá tripa coração e quebra, esse cara eu quero perto de mim. Sim. Sabe? Esse cara aprendeu muito mais do que aquele cara que ficou morno por 10 anos. O cara que quebra em 2, dando o seu melhor, é muito mais interessante ter perto. Então, para mim, é super normal. Eu sei que no nosso meio de restaurante, às vezes varejo em geral, negócios mais tradicionais, não é tão comum, né? Mas deveria, porque aí estão os maiores aprendizados. Claro. Eu acho que o segredo está nessa palavra do Yuri, tradicional, que hoje está mudando. E, na realidade, é isso, né? Ou você muda ou vai ser mudado. Tá? O ano passado, dia 13 de novembro, tivemos ali no Núcleo da Saúde, lá em São José, levamos um cara extraordinário chamado Alexandre Weiler, o diretor-geral da ESIC. Ele deu uma palestra, como sempre, brilhante sobre inteligência artificial. E, no final, ele disse, olha, gente, ficarão no mercado 2 tipos de empresário, o qualificado e o não qualificado. Daí a pergunta fatal, quem vai sobreviver? Então, acho que há uma transição e nós temos que acompanhar a transição. Os sinais estão aí, é só você observar. Então, o tradicional, ou ele entra, tá? Ele muda, ou ele vai ser mudado. Infelizmente, é isso. Mas essa questão que ele colocou ali também, que eu ia comentar, que você é especialista, é a questão do planejamento, né? Porque você colocou, você não fez esse planejamento para esse negócio específico, né? Não, eu fiz o planejamento, mas eu não. Mas faltou essa informação. Faltou essa informação. Faltou essa experiência. Eu tinha a experiência de rua, eu tinha outra loja, 2 lojas em rua, e a terceira é a primeira em shopping. Em shopping, a gente não fez a conta de pessoas por minuto que ele poderia atender. Mas você não contratou, por exemplo, uma empresa de assessoria, coisa do tipo, na época, não. Fez vou por mim mesmo. Sim, por conta. Nossa e hoje é diferente. Hoje, acredito que todo o teu negócio, você faz todo o plano de negócio, modelo de negócio, você aplica todas essas mágicas aí. Você quer a verdade ou não? É bom, né? O bate-papo aqui, você é um cara transparente, fala para nós aí. Sim. O que você acha? Eu acho que eu acumulo bastante experiência e eu escuto muito. Eu gosto de escutar mentores e aprendo muito perguntando. Mas meu perfil... Meu perfil é ser executor. Eu não sou planejador, eu não sou organizador. Mas isso tem a ver com, por exemplo, orgulho ou não? Tem nada a ver com orgulho isso. Por exemplo, assim, vou fazer do meu jeito, se der certo é do meu jeito. Não, zero disso. Zero disso? Nada a ver. Acho que um dos maiores inimigos do empreendedor é o ego, né? Se ele for fazer alguma coisa por orgulho... Teu perfil meio de executor, você não tem tempo, não tem aquela paciência de estar... Eu não dou muito valor para isso. Muito valor. Essa é a verdade. Entendi. Eu não dou muito valor. Eu acho que a verdade é só... Nenhum plano aguenta o primeiro contato com o mercado. Então vai dar uma briga boa aqui agora, hein? Não, mas eu acompanho o voto. Tá? Por uma raiz. Uma coisa não anula a outra. Não anula. O que acontece é onde que o Yuri é diferenciado. Ele nas entrelinhas, ele é muito claro. É só a gente ficar ligado, né? Ele acumulou experiência. Além dele ter acumulado experiência, que dá essa sabedoria para ele, não é sabedoria plena, porque ele é humilde para reconhecer que ele precisa. E ele falou uma coisa também interessante, que ontem eu li a respeito disso, né, para você ter sucesso. O ego não pode predominar. Predominou o ego, você é cego, você é surdo, tá? Você não ouve nada. E é uma outra coisa que é muito importante, velho ditado, como é que conta-me com quem andas e terei quem és. O relacionamento do é um relacionamento muito empresarial, tá? É muito empresarial. Ele eu não gosto muito de dizer isso porque eu sou, não. Há anos atrás, nós, numa noite fria de junho, estávamos sentados na mesa, que eu me lembro, o Yuri, o Rodolfo, doutor Rodolfo, né, advogado, um cara brilhante,
Eu acho que o Juninho e mais 3 ou 4 empresários. E como eles queriam ter uma média etária mais alta, eu estava junto. Então, eu estava nesse grupo tomando vinho ali naquela famosa curva, ali perto da Você era o jantar padaria no Requinte. Vindouro. A gente fazia muito jantar. Vindouro. E aí surgiu a ideia de que uma coisa é criada, o Mastermind, depois o Masterboard e hoje o Master Club, né? Então, é um grupo extraordinário de empresários. À época, eu dizia jovens empresários. Hoje é um clube aberto para todo mundo, né? Então, vai gente muito boa ali. Vai gente muito boa. Então, eu acho que também o Uri, nessa grandeza dele, também ele bebe desse conhecimento, desse grupo que está ali. E ele é uma pessoa naturalmente inteligente, ele se apercebe, e esses equívocos acumulados também dão sabedoria, né? Sim, é que eu acho que tem uma grande diferença, assim, que não pode ser esquecido. Hoje eu empreendo com tecnologia. Então, em tecnologia, as coisas mudam muito rápido. Se eu posso planejar, posso desenhar, posso fazer o business plan para 5 anos. Isso aí não vai durar 15 minutos no mundo real. Agora, obviamente, se eu fosse montar um restaurante hoje, eu ia pegar tudo que eu sei, eu ia gastar meses para montar um negócio, certo? Porque quanto custa para abrir um restaurante? Vocês estão no mercado. Hoje, um restaurante normal, assim, os que eu tinha, de 150 metros quadrados, 400, 500, 600 mil reais. Não faz sentido você abrir isso sem ter nenhum plano. Agora, se eu monto um novo produto de tecnologia com 10 reais, sabe? Eu abro um Canva ali, crio um PPT, faço um site e lanço um produto. Em 15 minutos eu sei se o negócio funciona ou não. Faria sentido ter planejado isso por um mês? Sabe? Então, onde eu empreendo hoje, o plano ele é muito massacrado no mundo real. Eu estou falando no plano de início, né? Porque você tem que validar. Eu falo que você tem uma ideia, você tem uma hipótese. A Cozy, eu tinha uma hipótese que os restaurantes queriam usar a inteligência artificial pelo WhatsApp para vender mais produtos. Eu não demorei meses para fazer isso. Eu fiz isso em 15 dias, a primeira versão, e a gente lançou no mercado com o que a gente tinha. É melhor do que eu planejar, vou entrevistar tantos clientes, vou entrevistar... Não, é vender. Eu falo que a melhor validação é a venda. Se você vendeu e recebeu o produto, recebeu dinheiro para o teu produto, quer dizer que o mercado está dando valor. Agora, obviamente, se eu fosse montar um restaurante que vou gastar R$1 milhão, além de ter essas experiências que eu já tive, eu planejaria muito mais e faria análise de ponto, como eu fiz nos meus restaurantes. Eu fiz análise de ponto, fiz análise de fluxo, eu fiz contagem de pessoas para todos os restaurantes que a gente abriu, para todas as operações. Nesse ramo, eu acho que você vai colocar R$500 mil, R$1 milhão na frente, seria maluquice você não fazer um plano bem estruturado. Mas agora, no meu ramo hoje, que é onde eu tenho mais... posso ter mais propriedade para falar, eu acho que o planejamento ele tem que ser muito rápido. Ele tem que ser executado dinâmico, e visto à medida que as coisas vão evoluindo, sabe? Então, não vai nada contra o que o Clodoveo faz, bem pelo contrário. E existe uma coisa que é importante, é a interpretação. Tem outro chapa nosso, Guilherme Barbosa, né, que eu chamo de meu xará. Nós levamos o Guilherme também para conversar aí numa reunião lá conosco, né? E o Guilherme chegou lá, aquele jeitão todo dele, né? Temos que vender. Aí, terminou a hora do café, chegou lá um cidadão para mim e disse, Clodoveo, eu não estou entendendo, né? Eu falei, o que você não está entendendo? O cidadão ali está dizendo que a gente tem que vender, você fala tanto que a gente tem que se preocupar com o caixa e tal. Eu falei, sim, amigo, o caixa vem da onde? O caixa vem da venda. Não bate de frente uma coisa com outra. É isso que a gente precisa interpretar. Ele tem que vender. Eu falei, o que o Guilherme disse ali, que num primeiro momento, nessa fase assim de agonia, você vende de uma forma até irresponsável, ou seja, você recebe. Tá? Hoje você vende com cartão de débito, crédito, você recebe. Diferente de antigamente duplicados, que tinha risco, etc, etc. Então, ele está fazendo, vamos fazer caixa, tá? E depois nós vamos administrar o caixa feito. Para depois de pensar em preço, formação de preço, ponto de equilíbrio. Então, o que o Guilherme está dizendo não vai nada de encontro com aquilo que nós estamos recomendando. Tá? São operações de salvação. Ele disse isso claramente. Vamos salvar vendendo. Tá? Então, esses cuidados que às vezes a gente tem que ter, a má interpretação do que é dito. Claro. Sim, e eu acho que negócios diferentes têm que ter regras diferentes. Sim. Não dá para generalizar. Empreender com tecnologia é um outro bicho. Não tem nada a ver com empreender com varejo. Nada a ver. Assim, eu tive que dar um reboot no cérebro para muita coisa. Toda a parte de gestão ela é muito dinâmica e muito fluida.
Não tem hierarquia, você tem pessoas muito mais sênior normalmente, só time intelectual, você não tem time de base, a tua área de RH tem que ser muito diferente. Desde o dia 1 você tem que pensar em benefícios, você tem que pensar em plano de carreira, você tem que pensar em estruturas de crescimento, vesting, quem que vai virar sócio, diretoria. Por isso que você vê CEO, o cara bota a figura no LinkedIn dele, é CEO da startup, tem só ele lá, mas já é CEO da startup. Porque de fato é uma cultura, desde o começo já pensar em presidente da empresa, em diretor de operacional. Pô, o cara é diretor operacional de 10 clientes de um funcionário, mas já coloca lá, diretor operacional. Então, eu acho que a tecnologia ela tem esse mote de pensar muito mais em outras coisas que dentro do varejo de restaurante eu não pensava, assim. Tinha uma outra cabeça, um outro dia a dia, sabe? E diga uma coisa, assim, eu vendo teu ânimo, a tua vontade de empreender e tal, para você, qual é o momento de que você pode se realizar nisso, realização? Quando chega? Não tem, né? Realização em que sentido? Realização o empreendedor em si, porque ele está sempre buscando de forma intensa ali a questão de sempre novos negócios e tal, tecnologia, startups, novidades, coisa e tal. A tua realização se funde aonde? Se encontra aonde hoje? Você é um papo cara mais, novo, você é um cara novo, mais né? filosófico. Justamente. Dá para entrar, eu adoro isso. Daí é também outro podcast. Vamos pensar Mas tiquinho ali. Vou dar um gostinho, assim. Cara, eu também tive a sorte, o meu sócio do primeiro restaurante lá, ele era um assíduo consumidor de livros estoicos, sobre estoicismo, não sei se você ouviu falar. Não sei se o Clodoaldo conhece. Então, o estoicismo é uma filosofia milenar, enfim, desde antes de Cristo já existiam vários precursores disso, mas tem vários nomes mais famosos, Marco Aurélio, Sêneca, enfim, mas enfim, cortando essa parte, eu acredito que a felicidade ela está, ela não está. Ela é. Tipo assim, ou você é feliz ou você não é. Se a felicidade está em algum lugar, já começa errado. Então, começa por aí na minha visão. É mais fácil dizer do que fazer, do que sentir. Mas essa é a filosofia que eu tento seguir. Eu falo que ser feliz é uma decisão, não é um momento, né? Se a felicidade está em algum lugar, né? O Cortella fala muito isso. A felicidade está aqui. A felicidade a felicidade não está em algum lugar. Também. Tá ligado? Mas é muito isso, assim, né? Ou você é ou você não é. Porque se ela está em algum lugar, é porque você está buscando e você precisa. Vem de uma falta, vem de uma necessidade, vem de uma sombra. Quando você entende que a melhor forma de você estar presente no momento presente, é você ser grato por aquilo que você já tem. Epiteto, né, é um dos nomes mais famosos do estoicismo, era um escravo. E ele escrevia sobre isso, e ele tem algumas obras dele que é sobre como encontrar felicidade na escravidão. Marco Aurélio era um imperador estoico. Como você ser um imperador que quer conquistar o mundo inteiro sem você perder a tua essência, sem perder quem você é. Então, acho que a filosofia, que daria para ir muito mais a fundo, começa por aí. É você entender assim, eu tenho que ser grato por aquilo que eu sou, independente de onde eu estou. Bacana. E é exatamente isso que me dá a felicidade para continuar em frente. Senão, você sempre está buscando alguma coisa. Tem muita gente bem-sucedida depressiva. Tem muita gente, né, que atinge tudo que, olhando de fora, todo mundo quer ter. Mas quando você conhece a pessoa mal, assim. Tem pessoas próximas que eu conheço que já passaram por situações bem complicadas num estágio da vida que todo mundo gostaria de chegar. Família maravilhosa, Porsche na porta, morando em Alphaville. Quando você vai conversar com o cara, puta, não sei. Então você se enquadra bem naquela frase que diz assim, Yuri, aquela frase diz assim, não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho. Por aí. Eu acho que você tem que só cuidar para não ser uma frase de comodismo, de se acomodar. Sim, não. Porque eu acho que tem aquele negócio assim, né? Você tem que gostar de tudo que você tem, mas tem que querer muito mais. Né? Então, mas tem que ter essa limite ou não tem empreendedorismo, então? Existe limite ou não existe? Limite de onde chegar, Pro Yuri, não no modo geral. Sim. Cara, Para você tem limite hoje o empreendedorismo para você? Não, de jeito nenhum. Na verdade. Eu acho que o objetivo principal é você criar coisas e conseguir ser orgulhado do que você está fazendo. Bacana. Sabe? Eu não tenho essa cabeça assim de acúmulo de patrimônio. Eu quero chegar ali, tantos bilhões. Eu acho que até tem um cara muito famoso que eu sigo há muito tempo, assim, desde que eu lembro que consumia rede social, assim, já escutava esse cara, que é o Gary Vaynerchuk, o Gary V, vocês já ouviram falar. Esse cara
tem que ser seguido, cara. E ele sempre falou, isso há 10 anos que eu sigo ele, pelo menos uns 8 anos, que ele quer comprar o New York Jets, o time de futebol americano de Nova York. Ele falou, não, vou comprar o New York Jets, vou comprar o New York Jets. E daí, isso, para quem não sabe, para quem vê só essa parte, fala, nossa, o cara, né, quer isso, ele precisa daquilo, ele precisa daquilo. Mas quem escuta o dia a dia, as coisas que ele fala de verdade, qual que é a filosofia por trás? Eu preciso ter esse objetivo. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu preciso querer ter $1 bilhão, seja qual for o teu objetivo, comprar o New York Jets, ter 50 mil funcionários. Eu preciso ter esse objetivo. Mas mas o que eu quero é a jornada até chegar lá. Então, não tem nada a ver com o objetivo e tem tudo a ver com o objetivo. Porque é como você mirar lá na Lua. Se você errar, você está no meio das estrelas já. Então, já conseguiu algumas coisas. Mas se você não tiver esse objetivo, aí qualquer coisa vai ter que te satisfazer. Mas não tem a ver com o objetivo. E tem tudo a ver com o objetivo. Faz sentido? Sim, todo. A história, alguém escreveu já há algum tempo que a felicidade não está aqui, é no caminho. A felicidade é. É no caminho. Felicidade é. E aí está. você veja como é engraçado, tem um verbo muito interessante na língua inglesa, o verbo to be, né? É ser e estar. Você faz a opção. Você quer ser ou você quer estar? Tá, acho muito interessante. Mas eu não sei como é que está o nosso tempo aí, e eu sempre... Produção, como é que está nosso tempo, produção? Temos 5 minutos então, aí. Sempre quando eu falo com o Yuri, eu aprendo, né? E já disse, não vou negar que eu sou fã dele, né? Admiro muito. E acho que eu estou no caminho certo, que estou com 70 e ainda estou tentando ir para algum lugar. Mas tem uma coisa que eu não quero deixar escapar aqui, você não fala muito, mas eu acho que merece ser falado, porque eu ouço muito hoje o ESG e coisas equivalentes, né? Do Yuri social, tá? Do trabalho que você faz ali com as crianças, que é simplesmente admirável. Porque você começou há algum tempo atrás e jovens podiam estar curtindo a vida, etc., etc., estão dedicando um tempo para um projeto social. Pode falar um pouquinho dele, por gentileza? Claro, até para quem quiser ajudar, né? Claro. Mas, de fato, eu não falo nada disso, assim, é só quando é trazido para conversa. Quando a gente fundou o Loop, há 8 anos atrás, em 2016, a gente, junto com o Loop, fundou um projeto social de combate à fome. Né? A gente sempre entendeu que era uma obrigação social nossa, empreendedores de alimentação, combater a fome. Por alguma coisa que me chamava a atenção, assim, como é que eu tô aqui todo dia alimentando executivos, e ali na esquina tem uma pessoa que não sabe sair jantar hoje à noite. Para mim não fazia sentido isso, né? Não é nenhuma coisa bonitinha nem nada, era uma coisa meio assim, eu tô aqui com alimento pra cacete, tô vendendo um monte aqui, tô ganhando dinheiro e tô fazendo nada, tipo, não tô falando de combater o déficit na educação e tudo mais, que é uma coisa que tá distante, tô falando a fome, que eu vendo comida, né? Então eu sentia meio que era uma obrigação, assim, a gente trabalhar nisso. E a gente criou já, nos primeiros meses de operação, o projeto, né, da Cozinha Solidária, que é basicamente, sempre foi estruturado para a gente financiar cozinheiras dentro de comunidades, para que elas pudessem ser líderes locais e elas pudessem alimentar pessoas que temos um cadastro de pessoas famílias que têm dificuldade, que estão à beira da miséria. No Brasil, são mais de 25 milhões de pessoas que estão na miséria. Né? Tem milhões de pessoas que não sabem se vão jantar hoje. A gente tem vários planos aqui. Sim. Mas tem muita gente que está se perguntando se vai jantar. Se vou conseguir ou não comer. Milhões, não estou falando... Optou já, né? Pelo almoço, pela janta. Então, é meio que a gente viu isso como uma obrigação nossa de fazer alguma coisa em cima disso. E daí o projeto, a gente nunca conseguiu atingir o objetivo que a gente queria, que era expandir isso a nível Brasil. Mas em Curitiba ele é bem estruturado, que a gente tem algumas comunidades que a gente apoia cozinheiras locais e a gente empodera ela para alimentar famílias que a gente tem uma base de cadastro, porque a gente sabe que também se ficar muito solto acaba não tendo muito objetivo, acaba só virando um projeto social assistencialista, que nunca foi nosso objetivo, sempre foi da segurança alimentar, base da pirâmide de Maslow, base, para a pessoa poder pensar no próximo passo. Sem isso, nem consegue pensar em melhorar o emprego, fazer alguma coisa para o filho, fazer um curso profissionalizante. Se ela não sabe o que vai comer, sabe, não rola. Então, esse é o projeto. Daí, dentro desse projeto, tem várias outras coisas. Tem o Natal Solidário que a gente faz, que a gente tem mais de 200 famílias que a gente faz o Natal para elas. Toda semana a gente tem alimentação para essas famílias e nas ruas de Curitiba também.
Enfim, é um projeto bem legal e se alguém quiser apoiar de alguma forma, financeiramente ou de alguma outra forma, tá convidado. Sabe que fiquei um Como é pouco que faz frustrado, pra né? apoiar? Porque teve um ano que faltou um Papai Noel, me ligaram. Eu queria fazer assim, eu falei, claro, seria o Papai Noel. Aí ninguém mais me ligou, eu fiquei na minha, Ficou né? na tua, né? Mas eu iria Deixa com o maior prazer. sua barba crescer, Não, a segura barba um sempre pouco. está aqui, mas se contribuir de alguma forma, eu acho que é o mínimo. E Passa aí acho... os contatos, né, Yuri? Não, e pra não- nós? A gente não tem nenhuma divulgação disso. A gente nunca trabalhou muito na captação, porque ele é meio autossustentável, assim. Mas se alguém quiser ajudar o projeto, tá muito mais que convidado a me contatar via Instagram. Que Deixar lá depois. Sim, no teu pode contato. me chamar. E falar, quem sabe, com a hora que você fizer as pazes com o Luciano, ou ele é contigo, conversa com ele sobre isso. Eu acho que dá Luciano- para dar uma liga, né? Vou levar ele para almoçar amanhã, já resolvo a Então situação fala com ele. sobre Já esse falo. assunto aí, que eu acho que faz todo sentido. Pagar o almoço para ele, deu tudo certo. Eu acho que faz todo sentido. Yuri, cara, assim, eu te conheço, né, há algum tempo já, mas mais profissionalmente, assim, a gente conversa e tal. Mas eu percebi uma coisa quando você estava falando, teu olhar, no teu jeito, assim, quando tocou nesse assunto e tal, o teu lado humano, cara, assim. Eu percebi que você fala assim, mas você fala com sentimento. Eu percebi isso, eu tenho essa digamos assim, esse sentido, essa sensibilidade para sentir que as pessoas estão sentindo, assim, desde criança, assim. E eu achei interessante, tá? Você é um cara do bem mesmo. Entendeu? É um Eu prazer. sempre falei isso para você. Não, eu sempre soube, mas é o lado humano dele. Eu não conheci o lado humano dele. Porque é mais profissional, é um cara super bacana, um cara profissionalíssimo e tal. Mas quando você vê o lado humano da pessoa, juntando com o lado profissional, o cara fica completo. Você sabe agora, agora você entende porque eu sou fã dele, né? Sim, pô. É o que eu tô falando, é que você não tinha essa experiência que eu tô tendo hoje com ele aqui. É que você fica investindo só no Luciano, né? Isso aí. Exatamente. Viu, Luciano? Exatamente. Cara, mas ó, assim, a gente está com pouco tempo, está acabando aqui já. É assunto para... Puxa, cara. Muito. Eu queria já me comprometer contigo, se você puder também, a gente marcar uma nova Claro. Sim. esse ano ainda. Vamos. Vamos? Bora? Bora. Porque, cara, tem muita coisa para explorar ainda. Essa parte aí mais intelectual, né? Essa parte que você puxou muito dos princípios aí, Sim. da isso filosofia aí, da coisa. E eu gosto muito disso também, eu acho que o Clodoaldo da mesma forma. Mas que foi muito bom mesmo estar contigo, cara. Eu sei que tem muita coisa para você passar, muita experiência. Você é um cara de referência hoje, porque quando eu falei que ia trazer você aqui, eu sabia já do Clodoaldo, da tua amizade e tal, mas as outras pessoas, os bastidores ali que conheciam você, falaram, pô, o cara é fera. Eu sempre soube disso. Mas conhecendo o teu lado humano, um pouquinho só você comentou essa questão aí do lado social e tal. Porra, pra mim foi uma felicidade mesmo, de coração, cara. Tô falando pra você. Obrigado Tá? você. Continue assim, cara, continue assim. São poucas pessoas que têm esse pensamento. Se todo mundo tiver esse pensamento como você, ou a grande maioria, esse mundo vai ser diferente, com certeza. Parabéns você pelo projeto. Aí. Poxa, cara, Obrigado por bacana convidar. mesmo. Clodoaldo, obrigado pela tua presença, por estar com a gente aqui também. Tamo junto, como dizem os meninos, né? Tamo junto, sempre misturado. Com Em relação ao Yuri, tem uma coisa que às vezes televisão hoje eu vejo muito pouco, né? De vez em quando aparece alguma coisa lá que eu vou perguntar para alguém, digo para minha mulher, não entendo, a pessoa tem a oportunidade de falar e diz assim, pá, não tenho nem palavras. No caso do Yuri, eu nem tenho palavras. Cara genial, sou fã, já falei um monte de vezes, falo isso para todo mundo, né? E eu sou um cara muito difícil de elogiar. Quem já trabalhou comigo sabe que eu sou um cara muito econômico em elogio. Mas elogiar um cara como o Yuri, eu acho que essa gratidão faz todo sentido, né? Então, se alguém duvida de algumas coisas do bom e grande Deus, olha para esse menino aqui, né? Podia estar essas palavras fizeram meu dia. Aí, cara, isso é bom, né? Eu vi isso. O cara está aqui e o cara não viu o que ele faz. Não é só ele teve muita gente famosa aí e tal, mas falta alguma coisa de consistência. Sim. E esse rapaz tem muita consistência. Eu ia falar aqui, entrar com o na questão da rede social, ele é influencer também, a gente sabe disso, ele tem página lá, tem muita coisa, muito assunto. Então a gente tem um tempo ali, tem que respeitar esse tempo. Mas eu acredito que vão ter outras oportunidades esse ano aí, a gente vai aproveitar mais direto no assunto. Vocês entendem por que aqueles meninos lá, os empresários de São José, vão convidar alguém? O Yuri. Yuri? Gente, pô, para um pouco, vamos achar uma outra pessoa. Não, o Yuri. Não, o Yuri. Tá? A galera gosta de sofrer lá, porque eu vou lá e desço o verbo, dessa forma de cagada. Mas eles querem, mas o jeito de falar. Pô, a primeira vez que ele começou a falar alguns palavrões, pô, aquela gurizada 1000 por hora. Eu falei, percebi, esse é o jeitão do jovem, cara. Não, justamente. É uma coisa autêntica. A linguagem, né, apropriada para os caras. Né? É isso aí.
Então, cara, só gratidão e você. Gratidão, cara. Obrigado. Coração mesmo, O obrigado. Clodoaldo é um cara que eu respeito, admiro, já faz bons 8, 9 anos que a gente se conhece. Sempre é um aprendizado também. Muito bom saber que está envolvido em mais projetos legais aí. O Alexandre também, a Capital, Contabilidade, a Brasil, enfim, conheço todo mundo lá e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Eu queria chegar até os 60, mas agora eu cheguei a 70, acho que vou até os 80 trabalhando. Com certeza. Se depender de nós, você vai ter muito mais. Deus quiser. Gente, obrigado, hein? Tchau, pessoal, gente. Obrigado pela participação. Acredito que vocês gostaram muito aqui, vão gostar muito desse podcast, desse bate-papo com o Yuri de Mello. E para que a gente continue o nosso programa aqui acontecendo e tal, vocês possam lá se inscrever no nosso canal, dar seu like lá, compartilhar esse canal com outras pessoas, porque aqui o nosso objetivo é trazer conhecimento para todos vocês, com pessoas especiais como o Yuri, como o Clodoaldo e com todos os outros nossos convidados que já passaram por aqui e que vão passar ainda. Um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu. Tchau.